Olha que paz aqui agora, né? Ó. É incrível, né? Uma vez eu ouvindo um pregador, ele falou, fazendo menção a isso, né? Diz, a alegria se retirou e a paz chegou, né? Mas como é bom estarmos cercados de crianças, né? Irmãos, nós iremos hoje finalizar 1 Coríntios, capítulo de número 13. Abra a sua Bíblia. Vamos olhar para esse texto pela última vez, aprendendo aquilo que Paulo escreveu para a igreja em Corinto, orientando a igreja quanto ao uso dos dons espirituais. E é importante nós recordarmos algumas questões, né? O apóstolo Paulo vem falando que a igreja é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela não é autônoma de Cristo, porque ela é um corpo ligado à cabeça que é Cristo. Então a analogia que Paulo desenha é muito interessante, muito completa, né? Facilitando a nossa compreensão, e ele diz que Jesus é a cabeça. E essa cabeça tem um corpo, o corpo é a igreja. E o corpo é a composição de vários membros diferentes. Membros, né, assim como o nosso corpo, que temos muitos membros, mas é um único corpo. A igreja de Cristo Jesus é um corpo composta por pessoas, todas as pessoas que foram salvas por Cristo Jesus. Tem esse aspecto do corpo universal de Cristo. Quando nós falamos da igreja de Corinto, quando nós falamos da igreja em Moraes Prado, quando falamos da igreja, né, no Cocaia, no Ceará, no Paraná, na Paraíba, no Japão, nos Estados Unidos, nós estamos falando desse corpo de Cristo que se reúne localmente, em um ambiente, em um local, que também é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é uma realidade a partir do operar do Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ela é, né, pelo arrependimento e fé, ela é inserida, ela faz parte, né, a palavra correta é, ela é batizada, imergida no corpo de Cristo. Então ela é colocada ali. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E ao fazer isso, a ideia é que essa pessoa, ela é um membro desse corpo. E para pertencer a esse corpo, inevitavelmente precisa pertencer a Jesus, mas mais do que apenas ser salvo para um dia morar no céu, essa pessoa recebe capacitação. Essa pessoa recebe, usar palavras bíblicas, né? Um presente, um dom, que é uma capacitação. E esse dom, esse presente outorgado pelo Espírito Santo, ele tem uma finalidade, para que, usando eu, que sou parte do corpo de Cristo, o dom que eu recebi, o corpo possa ser edificado, o corpo possa ser fortalecido, o corpo possa harmoniosamente crescer saudável, correspondendo àquilo que Cristo, cabeça do corpo, espera do corpo. Então os dons espirituais é esse presente que o Senhor distribui, não para todas as pessoas do universo, mas somente para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Sem um dom, não tem função no corpo. O Espírito Santo não ia cometer um erro desse, irmãos, não tem como. Pelo contrário, a salvação implica em que agora somos do Senhor para servir ao Senhor. Então, isso é tão sério e importante, que quando um membro do corpo de Cristo, seja lá por qual motivo for, não está cooperando, somando, contribuindo com aquilo que Deus o chamou para fazer, ele não só é um peso para o restante do corpo, como ele atrapalha o corpo. Se a minha perna decidisse que ela não iria mais corresponder aos comandos da minha cabeça, isso comprometeria todo o andamento do meu corpo. Seria difícil, seria complicado, né? Eu falei que ontem
Foi um dia do esporte, né? Antes de jogar futebol. Já no primeiro ou no segundo, na segunda partida que estava, trombei com outro colega lá, né? E eu levei a pior, né? E bateu a perna aqui, e tipo aquela, né? Às vezes nós, atletas, né? Nos referimos como paulistinha, né? Quando dá uma pancada no músculo, né? Alguma coisa assim. E foi uma pancada forte e eu continuei, né? Eu continuei. E isso daqui está doendo agora. E só foi aqui só, viu, irmãos? Ó, só aqui, ó. Mas está me atrapalhando tudo. Para andar, para sentar, para ficar em pé. Oh, que coisa chata. Por quê? Porque o meu corpo está ligado em cada membro dele. De forma que se uma parte do corpo, por algum motivo, não está bem, todo o corpo não está bem. Todo o corpo padece. Quando alguém tem dor de cabeça, onde que é a dor? É na cabeça. Mas como que você fica? Você fica quase que, depende do nível da dor, imprestável. Precisa se retirar, e o corpo fica parado, né? E aí a casa está daquele jeito, a pia está daquele jeito, você às vezes não pode ir lá, não corresponde, o trabalho atrasado, ou uma coisa ou outra, né? Mas só a única parte do corpo está doente, mas afeta tudo. A igreja é esse corpo de Cristo. E quando eu, membro deste corpo, olha como que é profunda a coisa, né? Se a gente for explorar. Eu, membro desse corpo, primeiro, eu não achei o corpo. Não foi eu que fui atrás do corpo. No sentido de, é fruto da minha busca. Foi eu que encontrei e eu decidi fazer parte e eu quero ser a parte tal. Não. Isso é o agir do Espírito Santo de Deus, que nos leva a entender que o sacrifício de Cristo é para a remissão dos nossos pecados, é para a nossa salvação. E ao crer nisso, nós fazemos parte desse projeto maravilhoso de Deus. Ele está edificando o corpo. Então nós fomos colocados no corpo, conforme o texto diz, onde o Espírito bem quis. Onde Ele quis, Ele nos inseriu, com aquele dom, com aquela habilidade, com aquela capacidade. Para quê? Porque o dono do corpo sabe onde nós precisamos atuar para o crescimento do corpo. E aí nós estamos estudando capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, vendo tudo isso. Então Paulo vai explicar para os irmãos que estavam confusos, assim, nem todo mundo é apóstolo na igreja, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo tem dom de cura, nem todo mundo fala em línguas. Irmãos, o corpo de Cristo foi distribuído pelo Espírito Santo de forma a ser contemplado todas as necessidades para que esse corpo cresça em harmonia, cresça em saúde, produzindo frutos para a glória do Senhor. Então, qual que é o ponto? Eu que fui colocado no corpo, eu que recebi as habilidades, não escolhi essas habilidades. Eu também não posso decidir atuar ou não atuar no corpo. Não sou eu. Fosse você que tivesse encontrado o corpo e feito por você mesmo parte do corpo, então tudo bem, decida se quer servir, quando quer servir, como quer servir e se quer servir. Mas não foi assim. Então nós somos chamados para servir, com o dom que nós temos. Aí sim pode existir dificuldade. Olha, não sei muito bem qual que é o meu dom. Ok, é verdade. Vamos servir onde que precisa. Vamos começar ajudando, vamos começar cooperando, vamos começar nos envolvendo mais, fazendo mais. Se meu pé tivesse decidido ficar lá em casa, né, como se fosse possível, como que ele vai servir agora nesse momento? Então, alguém ausente do corpo também não consegue servir no corpo. Está ausente, está desligado. Não, irmãos, nós somos um corpo. E aí o apóstolo Paulo vai tratando tudo isso. E aí no capítulo 13 ele vai dizer o seguinte, olha, não é só disposição para fazer. Não é só fazer. É fazer da forma correta. Não adianta nada fazer se ao fazer não existir a motivação correta.
E aí, capítulo 13, Paulo vai tratar sobre o amor de forma brilhante. Por isso que ele vai, usar as possibilidades hipotéticas, dizendo, olha, digamos que eu tivesse todos os dons. E aí, com todos os dons, eu revelasse todos os mistérios, porque tenho todo o conhecimento. Digamos que com todos os dons eu tivesse o dom de falar não só em línguas, mas todas as línguas dos anjos, dos homens. Onde tiver língua eu domino. E digamos que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Digamos que eu desse tudo que tem para os pobres. E ele vai trabalhando, Mas se me faltasse amor, tudo que eu sou e tudo que eu fiz não tem valor nenhum. Isso deve nos chamar, irmãos, a um senso de autoexame, porque não é só, tenho eu feito, será que posso fazer mais? Isso também faz parte. Mas o autoexame é, quando tenho feito de forma correta? Tenho correspondido com aquilo que realmente é esperado pelo Senhor? E aí Paulo vai falar sobre o amor. Capítulo 13, todinho, hoje na leitura, versículo 4, para a gente continuar. Olha só, 13, 4 nos diz, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso. O amor não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Irmãos, nós já estamos vendo as virtudes do amor, já falamos sobre, o amor não ser ser paciente, bondoso, não ser ciumento, presunçoso, não ser orgulhoso. E aí nós estamos na parte que Paulo fala de que o amor, ele não é irritável. E aí já dá uma lapada em cada um de nós, Porque o amor, já tendo definido, que o amor não é sentimento, não está no campo das emoções, mas nas atitudes, nas ações. É assim que a Bíblia fala de amor, e está aqui a prova de uma das partes. A Bíblia fala que Deus nos amou e por isso Ele entregou Jesus Cristo. Então, o amor, ele não é irritável. Todos nós estamos, de alguma forma, sujeitos à irritação, à irritabilidade no convívio com outras pessoas. Não é verdade? Não tem como. Todos nós. Moisés foi o homem mais manso dessa terra. Em certo momento, na caminhada do deserto, o povo reclamando, o povo murmurando, Moisés agiu com ira, com irritação.
Quando o povo diz, dá-nos água, não temos água, era melhor ter ficado no Egito, e o que você tem feito com nós, Moisés? E aquela coisa toda de Moisés, fala com Deus. E Deus diz, fale com a rocha, e ela vai dar água. E Moisés bateu na rocha, está virado. O homem mais manso da terra, mais paciente. E aí nós entendemos como algo natural, né? Existir decepção quando estamos envolvidos com outros. Nós somos causa de decepção de forma ativa e nós recebemos a decepção de forma passiva. Você decepciona e você é decepcionado. Isso aí, meu amigo, se hoje não aconteceu ainda aqui na igreja, então beleza, legal, né? Mas se a gente ficasse num culto muito longo aqui e de repente outra coisa e passasse o dia juntos, alguma situação ia surgir para você me decepcionar, viu? E eu te decepcionar também, né? A verdade é essa, irmãos. O povo de Corinto estava envolvido em tudo isso. E o povo de Corinto vivendo uma certa bagunça de vários princípios deixados para trás. Por exemplo, a igreja tinha divisão. A igreja tinha divisão. Eu prefiro fulano de tal porque eu acho que ele fala melhor. Não, eu prefiro fulano porque eu acho que ele é mais carismático. A igreja estava dividida. A igreja estava enfrentando problema com imoralidade. A igreja não estava conseguindo ter acordo entre situações do dia a dia, onde um irmão processava o outro no fórum lá de Corinto. Um processo judicial se instalava para acertar uma situação entre dois irmãos da igreja de Corinto. Então, quando Paulo fala que o amor não é irritável, Paulo acerta no ponto. Porque, né, a questão da irritação gira em torno de ter as minhas expectativas, os meus direitos, né, atacados. E aí a gente se irrita, ou alguma coisa que percebemos, né? Quando o amor prevalece, Paulo está dizendo, a irritabilidade não tem tanto espaço. Não há espaço. Por quê? É uma questão simples. Na maioria das vezes você fica irritado por quê? Eu fico irritado por quê? Porque alguma coisa relacionada a mim não foi atingida. Não é? Aquilo que eu entendo que deve acontecer, não aconteceu. Aquilo que eu gostaria que acontecesse, não aconteceu. Aquilo que as minhas expectativas e o meu senso, o meu padrão, a minha preferência, a minha exigência pede, não sendo atingido, eu me irrito. Não é assim? Ou você é diferente de mim? É nada. Ficamos decepcionados na maioria das vezes por isso. Eu não encontrei ainda nenhum dos irmãos que de repente, né, assim, meio fechado. O que aconteceu? Não consegui ler a Bíblia essa semana do jeito que eu gostaria de ler. Não fica, né, irritado com isso. Não tenho orado o suficiente. A gente fica irritado com o quê? Com alguma situação que foi, né, que me envolveu a minha pessoa e que a minha preferência, o meu padrão, a minha exigência não foi atingida. Paulo está dizendo, o amor não tem espaço para isso. E aí o amor, Paulo diz, não é rancoroso. A ideia é que o amor ele não guarda um registro de ofensas. Isso aqui é importante, irmãos. A ideia aqui, viu, Rony, é da contabilidade. Aqui é o livro de entradas e saídas que nós vamos prestar um relatório, contas, né? Vai ser prestado contas e aí saca-se o livro e diz, olha, entrou tanto no dia tal, pelo meio tal e saiu tanto isso. É feito esse balanço. Quando Paulo diz o amor não é rancoroso, é que não tem um livro de registros
de injustiças cometidas contra mim. E é fácil a gente guardar isso, não é? É natural, viu? É natural. Irmãos, como é terrível um relacionamento quando alguém conserva essa lista de injustiças. É terrível. Pense comigo, um casamento. Até agora eu estava ficando só no contexto de igreja, mas é tão rico que eu tenho que estender além desse contexto de igreja, né? Um casamento, né, é um ambiente onde é fácil demais de existir alguns erros, cometer alguns erros, esquecer algo importante, né, tomar uma decisão sem consultar o outro, não é? Os homens fazem isso lá também, irmãs? Né? Às vezes a gente não... Esses dias eu falei de algo que eu iria fazer e a Suzana, né, falou, mas como é que é? Só está me comunicando das decisões? Eu falei, sim, eu só estou comunicando. Eu falei, eu tenho que envolver então nas próximas vezes eu vou falar, mas dessa vez eu só estou informando, né? Isso acontece, não é planejado, né? Uma palavra que machuca, algo que nós deixamos de cumprir, algo que foi combinado, estava tudo certo, mas agora não é praticado, esqueceu, surgiu outra coisa, né? Surgem outras coisas. Então, a irritação que pode acontecer naquele momento, mas o problema do rancor aparece quando o quê? Quando essas falhas são guardadas. São guardadas. E aí, de repente, em algum momento, lá na frente, semanas, meses, anos depois, surge uma discussão e o outro diz o seguinte, mas você sempre faz isso. Você lembra? Era 1993. Olha só, irmãos. Você lembra daquela viagem que a gente fez? A viagem foi há 20 anos. É esse registro, é esse histórico de injustiças, é esse rancor que é uma condição da falta de perdão que Paulo está falando. Quando existe o amor, essa situação não pode existir. Não pode, irmãos, dizer, né? Você lembra, mas você... E na igreja? Vamos lá para a igreja. Quando alguém, né, tá combinado, vai fazer, vai, tal dia vai, não vem, esqueceu, falhou, não veio, cumpriu, né? Palavra dura que é dita às vezes é dito, palavras duras, ríspidas, e eu não estou dizendo que toda palavra dura e ríspida é ruim ou boa, mas às vezes erramos, às vezes acertamos. Mas o ponto aqui é o seguinte, que o rancor está quando eu não supero isso perdoando. Mas sempre me vem à tona, quando eu vejo a pessoa, eu lembro. Olha que pergunta interessante para você pensar. Existe alguma pessoa na igreja cuja presença ainda desperta em mim uma lembrança de que eu não consegui deixar para trás? Quando você vê alguém na igreja, vem à tona alguma situação vivida no passado, que você não deixou lá no passado? Rancor, falta de perdão, falta de reconhecer, né, algumas coisas. E no final das contas, falta de amor. Isso arruina o corpo. Isso acaba com o corpo. É como um membro do corpo deficiente. Porque tudo começa a girar em torno disso, tá vendo? Fez para me atacar. E às vezes a outra pessoa está agindo livre e solta no sentido não tem nada preso. E a gente fica, né? O amor, porém, não significa, irmãos, que nada aconteceu. Não é isso.
Ah, larga para lá. Não foi nada. Não, isso não é o amor, não. Não é essa a proposta. Às vezes é necessário conversar, corrigir, confrontar. Mas significa não usar os erros já tratados como arma contra o outro. Esse é o rancor aqui que Paulo está dizendo. O amor não é rancoroso. Às vezes a gente trata, a gente conversa e mesmo assim ainda a gente fica com o pé atrás. Não envolve mais essa pessoa não, porque, irmãos, está guardando, né? Esses dias eu contei na quarta-feira, né, uma experiência vivida que envolve irritabilidade e rancor. Esses dias, era um final de tarde, aí a gente estava ali em casa, estava tudo bem, até eu estragar tudo, né? Tinha um projetinho da escola da Ana que ela deveria gastar algum dinheirinho dela em algo que envolvesse a família, né? Alguma coisa assim, né? E aí tinha lá umas moedinhas lá, compra um picolé lá. Aí usou o dinheirinho, né? A maior parte foi meu mesmo, né? Para comprar o picolé para todo mundo. Mas beleza, vamos chupar o picolé. Aí tinha que tirar a foto para levar para a escola, para mostrar o projeto, né? Aí tá lá, todo mundo sentado, picolé na mão, tirou a selfie, alegria, finalzinho da tarde e tal. Aí a Rebequinha, né, com o picolézinho na mão, foi passar bem na beiradinha do muro, assim, aonde segundos antes eu já tinha repreendido ela. Você vai cair aí, sai daí, não passa aí. Só tinha uma brechinha para passar, né? Aí, de repente, tá ela lá passando de novo. Eu chego a ver ela caindo, né? A irritabilidade foi rápida, né? Aí, junto com a voz, ou até mesmo antes da voz, a mãozinha já, né? Pá, né? Já falei para você sair daí. Pronto. Estragou tudo, né? Vou descer para o escritório, vou estudar sobre o amor, né? Aí cheguei aqui, eu fui ler, falei, vou estudar nada. Agora não dá não, né? Fiquei vendo um vídeo, fiquei vendo um negócio e tal, né? Eu falei, tem que encarar o negócio agora, né? Aí subi. Falei, vou antes que ela dorme, né? Porque depois, dormir e tal, às vezes de tarde nem dorme mais, mas se dormir ia perder todo o momento, né? Mas foi uns 35 minutos depois que subi lá. Aí cheguei lá e parei e falei, o pai precisa pedir perdão para a Rebeca. Na chegada, já na chegada. Quando eu cheguei, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, quem que me recebe, né? Com toda, papai, vibrando a Rebeca. Aí eu falei, o pai precisa pedir perdão para a Rebeca. Ela falou, do quê? Tá vendo? O amor não é irritável, tá eu irritado, né? Com pequenas coisas, paciência lá em cima, né? De um gilete. E ela mostrando que o amor não é rancoroso, né? Não guarda um registro. Nem lembrava. Então, irmãos, o apóstolo Paulo tem falado a nós, e às vezes a gente, se não formos intencionais, a gente fica agindo como se fosse normal. Né? Não no corpo de Cristo. Não para aqueles a quem, alcançados pela graça do Senhor, deve manifestar esse amor. Então, no uso dos dons espirituais, que é o contexto da igreja em Corinto, não pode existir isso de jeito nenhum, de maneira alguma. E aí Paulo continua e diz o seguinte, que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor busca encontrar a verdade e se regozija quando a verdade triunfa sobre o mal. Olha que frase bacana. O amor e a verdade são sócios inseparáveis que residem no próprio Deus. Amor e verdade. Então, a ideia de que o amor não se alegra com a injustiça é que onde há amor no nosso coração, não vai haver espaço para nós nos alegrarmos com o erro do outro. Às vezes a gente, quando existe rancor, quando existe
certo nível de irritação contra alguém, contra alguma coisa, é natural existir também o seguinte: quando dá uma escorregada, quando quebra a cara, quando passa por alguma situação, a gente, né, não diz nada, mas pensa, bem feito. Isso é o coração pecaminoso. E Paulo está dizendo, não. O amor, ele se alegra com a justiça, é com a verdade, não com a injustiça. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte, versículo 7. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Que bacana, né? Essas definições do desdobramento do amor. Aqui está algo, irmãos, na contramão do natural. Na contramão do natural. Porque o natural é o quê? Quem me irrita, quem me decepciona, eu desisto dele fácil. Isso é o natural. Eu evito. Eu não sou esperançoso para com quem vive falhando. Não, o amor não. Paulo diz. O amor nunca desiste. O amor não desiste, ou seja, ele não chuta o balde. Não tem essa de, eu não aguento mais. Claro, sim, você não. Agora, se você estiver pautado no amor, suporta. O amor suporta. O amor nunca desiste. Pelo contrário, o que Pedro vai dizer? Que o amor cobre uma multidão de pecados. A ideia é que se nós agirmos motivados pelo amor cristão, o nosso ponto de contato com a pessoa não vai ser os defeitos e os erros dela, vão ser as virtudes. O amor nunca perde a fé, ou, na atualizado, o amor tudo crê. Aqui está sendo destacado a qualidade que está sempre disposta a levar em conta as circunstâncias e a enxergar nos outros o melhor. O amor tudo crê. O amor sempre tem fé, nunca perde a fé de acreditar. Então, irmãos, é fácil nós pensarmos e vermos o que das pessoas? O pior ou o melhor? O pior. É fácil para nós, é automático para nós colocarmos em xeque as ações e as motivações do outro, não é? É isso que a gente faz. O amor tem disposição de, pelo menos, dar o benefício da dúvida. Quando agimos com amor, nós não vamos pegar aquele ponto negativo que foi através de uma atitude do irmão contra nós e guardarmos esse ponto negativo. O amor tem disposição de começar, pelo menos, colocando na dúvida. Não, ele não foi por querer. Não foi na intenção. Lembra do nosso pacto como membros da igreja? Comprometo-me, mas tem uma parte, diz lá, a não sentir logo as ofensas, mas estar prontos a perdoá-las. Sabe por que muitos das dificuldadezinhas a gente nem chega para falar? É porque já perdoamos antes. É porque já foi resolvido. Eu não estou dizendo que tudo é resolvido dessa forma. Não. Às vezes, a forma como glorificamos a Deus é chegando e falando. Mas muito das coisinhas, se nós formos ser ferro e fogo, a gente vai ficar toda hora, né? Não, é o benefício da dúvida, irmãos. Não dá para a gente conduzir as coisas a ferro e fogo. Mas o amor, ele precisa a destacar verdades positivas. Tá? E não assumirmos um papel de detetives e juízes. Às vezes esse é o papel que a gente assume. É de detetive, de investigação. Tem gente que fica investigando. Tem gente que fica fuçando. Tem gente que... Você viu isso? Você viu aquilo? Eu não vi nada, para com isso. Ainda traz para os outros.
Será que... irmãos, nós não somos detetives uns dos outros. Somos membros do mesmo corpo, para apoio, para confronto quando há erro. E muito menos juízes. Às vezes nós sentenciamos os outros, né? E Paulo está dizendo, não, o amor, ele prevalece. O amor diminui, né? O amor irá diminuir a nossa crítica sobre os outros. Quando nós somos muito críticos sobre os outros, sabe o que está faltando para nós, na verdade? É amor. É amor. Então, vamos pensar aqui na igreja, no contexto da igreja. O irmão que, de repente, né, está se enfraquecendo espiritualmente. É alguém que servia, que presente, que somava, que de repente começa a se afastar, que de repente começa pouca participação, que de repente, né, de maneira muito fria, não responde as nossas mensagens. O que é natural para nós? Se ele não quer, deixa para lá. Não é assim? Não quer, não quer. Não, o amor nunca desiste. O amor sempre mantém esperança. O amor sempre se mantém firme. O amor nunca perde a fé. Então, o que é que devemos fazer motivados pelo amor? É continuar procurando, é orando. E talvez não vai ter resposta na primeira, segunda, talvez nem tenha. Então, aqui é importante a gente entender que o amor, né, não é que nós iremos, né, preservar, não é invadir, controlar ou forçar alguém. Mas é não desistir da pessoa no nosso coração. Às vezes é fácil a gente desistir da pessoa no nosso coração e tratar com certa indiferença. Mas o amor é continuar desejando e buscando, dentro dos limites corretos, o bem da outra pessoa. E aí, quando Paulo finaliza tudo isso, ele vai dizer algo que parece ser tão complexo aqui para muita gente, que querem justificar outras coisas a partir de alguns detalhes do texto. Aí Paulo vai simplesmente fechar o principal ensino aqui, que é o quê? O amor é superior aos dons. Ele pega o que a igreja de Corinto mais valorizava, mais estimava e mais, né, colocava para cima. Ele diz, irmãos, um dia línguas, profecias e conhecimento vai desaparecer. Mas sabe o que vai permanecer, Paulo diz? O amor. E aí ele, só para, né, ratificar a ideia aqui, ele diz, olha, hoje o nosso conhecimento, ele é imperfeito, ele é limitado. Um dia esse conhecimento será pleno e completo. E aí quando essa situação perfeita, né, quando o perfeito se manifestar, o que é necessário hoje e que é imperfeito e incompleto, os dons e tudo que está envolvido nisso, né, ele diz, vai cessar, não vai ser mais necessário. E aí a briga teológica é o seguinte, o que é esse perfeito? O perfeito é a palavra de Deus. Não, o perfeito é a volta de Jesus. Depende de onde você coloca tal e tal e tal. E a gente consegue brigar por isso e esquecer a importância e superioridade do amor. Olha como que falta amor até no uso da Bíblia, né? Mas dando uma posição, né? E agora, onde que eu vejo? Eu vejo que por causa das palavras de Paulo, ele está falando o quê? Que agora, olha só, versículo 12, vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então, quando esse estado perfeito chegar, essas coisas imperfeitas, porém necessárias para esse período agora, vai cessar.
Ninguém vai precisar nesse momento, quando eu face a face poderei ver aquilo que hoje a profecia revela, aquilo que hoje a profecia aponta e diz. Quando eu estiver lá e poder viver de maneira experiencial essa realidade, não vai precisar de profeta, não vai precisar de dom de línguas, conhecimento, não será necessário. Então Paulo está falando aqui do estado eterno, juntos na presença do Senhor. Mas o ponto principal é o seguinte, é que lá nesse estado eterno, quando línguas, profecias, quando apóstolo, quando profeta, quando os dons não vão ter necessidade, sabe o que vai existir? O amor. Então a nossa maior necessidade hoje, irmãos, é do amor. É agirmos em amor, em cumprimento àquilo que é nosso, como membros do corpo de Cristo, em cumprimento da nossa missão. E que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de nós mesmos, né? Que a nossa atitude e motivação possa ser evidenciadas pelo amor genuíno ao Senhor e ao próximo. Não tem como uma igreja que se reúne e canta, e estuda, e age envolvida e encharcada de amor, não tem como isso não se estender para fora. Não tem como. E amor é exatamente colocar o outro como superior a si mesmo. Por isso que o amor está aqui no uso dos dons espirituais, porque os dons espirituais é servir, serviço. Então, quando nós servimos, não tendo nós mesmos como principal nisso tudo, mas o outro, o que vai acontecer? Jesus disse, né? O mundo saberá que nós somos dele. Vamos cantar o hino para encerrarmos nessa ocasião, mais cedo que o normal? É 381? Qual que é o...